momento muito singular da história de Portugal, sem dúvida nenhuma que a palavra solidariedade tem de ser um exercício de todos os dias e tem de ser, sobretudo, uma prioridade para instituições e para todos os cidadãos. É em torno desse grande mandato que queremos hoje fazer as nossas conversas na Eclésia, inspiradas em cada terça-feira por essa palavra do Papa Francisco, no final de março, quando disse na Praça de São Pedro: estamos todos no mesmo barco, ninguém se salva sozinho. Temos hoje a oportunidade de falar com o Padre José Bento, da Diocese de Bragança Miranda, onde é Presidente da Caritas, entre outras funções, e também com o Engenheiro Domingos Sousa, Presidente da Caritas de Setúbal, e também com a Irmã Fátima Magalhães, que coordena um trabalho de solidariedade em Elvas, nomeadamente em torno das prisões. Muito boa tarde, obrigado por estarem na Eclésia nestas conversas. Antes de irmos a este mandato da solidariedade, pedia-vos que partilhassem connosco necessidades urgentes e crescentes que sentem nos vossos contextos, fruto desta pandemia, fruto da crise económica e social que ela gerou. Padre José Bento. Muito boa tarde. Estamos a viver uns tempos e uns contextos únicos na nossa história e na nossa própria realidade. A realidade da Diocese de Bragança Miranda está um pouco marcada por contextos rurais e contextos urbanos. E aquilo que nós notamos no mundo rural é que estes viviam sobretudo da sua geira diária, do seu salário diário. Esses foram perdendo alguns rendimentos durante... No tecido mais urbano, notamos tudo os jovens, sobretudo os jovens estudantes, passar por algumas dificuldades que precisam da nossa cooperação, da nossa solidariedade e da nossa ajuda, quer para poderem usufruir de uma alimentação saudável e adequada, quer até para o pagamento das rendas, para o pagamento dos sítios onde estão os procuramos ajudar, colaborar e responder a todos aqueles que precisam do auxílio da Igreja e o auxílio das instituições de solidariedade, daquelas que são ligadas à Igreja. Numa diocese onde o isolamento de muitas populações existe, neste contexto de pandemia, cresceram ou surgiram novas necessidades para criar proximidade com essas populações? Surgiram novas necessidades porque nós temos uma população um tanto ou quanto envelhecida, temos também uma população que vive de salários bastante baixos e por isso quando falta o pão de cada dia, apesar das pessoas serem um tanto ou quanto poupadas, mas como esta crise se estendeu e se está a estender um pouco no tempo, é necessário em tantas aldeias que nós temos e uma extensão tão territorial tão ampla, claro que exige muita proximidade da nossa parte, nomeadamente a Caritas Diocesana pediu a cooperação de todos os padres que na singularidade dos seus territórios conhecem também as pessoas, as famílias, conhecem os agregados que estavam a passar por mais dificuldades e procurámos, através, sobretudo, dos padres e dos grupos Caritas mais próximos, ir ao encontro dessas pessoas e dessas suas realidades que ficaram marcadas também por este tempo da pandemia. Engenheiro Domingos, na região de Setúbal, na península de Setúbal, a crise económica e social rapidamente surgiu após a crise da saúde. Boa tarde, muito obrigado pela iniciativa e pelo convite. A Diocese de Setúbal e o Distrito de Setúbal, já marcados há cerca de 40 anos, com tantos problemas sociais resultantes de uma crise que na altura surgiu e outra mais recente também, tem uma matriz social e socioeconómica muito própria, porque embora não seja territorialmente muito grande, é uma diocese com uma forte densidade populacional.
onde as pessoas vivem, dependem muito da sua remuneração, do seu salário diário. E nós sabemos que há imensas micro e pequenas empresas, algumas de natureza familiar, e que com esta situação que se criou resultante da pandemia e do confinamento consequente, essas pequenas empresas fecharam, os recursos dessas pessoas desapareceram e imediatamente nos grupos paroquiais e noutras instituições começaram a aparecer pedidos de apoio. Isto foi uma explosão. Depois isto foi ser agravado ainda por um outro facto, é que os grupos paroquiais da ação social, de um modo geral, estão bastante envelhecidos. E as pessoas que fazem parte desses grupos tiveram que ficar confinadas porque são pessoas. E aqui surgiu um problema que nos preocupou imenso, como resolver o problema do apoio às famílias que estavam a aumentar vertiginosamente. Mas Deus providencia e os jovens disputaram, acordaram para esta necessidade. Quer os escoteiros, quer outros jovens, generosamente aproximaram-se dos grupos e têm feito um trabalho extraordinário. Eu costumo dizer que isto é profético e veio aqui fazer um trabalho, a oportunidade ao rejuvenescimento destes grupos. Através dos contactos que fizemos com as diferentes paróquias e contactámos com todas as paróquias, até para fazer um levantamento de dados entre o que a Diocese apoiava de uma forma organizada em todas as paróquias, quer de famílias, quer de pessoas correspondentes às famílias, e depois já no período da própria pandemia. E verificamos que houve, naquele primeiro mês, um acréscimo de 24% nas famílias. E estamos a falar de 17 mil pessoas. Estes números hoje já estão aquém da realidade, já estão além dessa realidade. A realidade hoje já está muito além desses números. Agora, dentro de 15 dias, iremos fazer uma atualização. O nosso bispo, porque conhece a história da Diocese e porque é sensível a estas questões, como todos nós, como todos os bispos, obviamente, criou um grupo de crise na própria Diocese, na Cúria, e pediu a criação de um grupo, uma equipa de emergência que tem estado a trabalhar desde o início da crise. Fez essa atualização desses dados, lançamos um apelo a todas as paróquias e tem-se verificado, e é muito agradável, verificar que tanta gente, empresas, instituições, entidades diversas, se têm aproximado da Igreja, dos grupos paroquiais, e o apoio alimentar essencial não tem faltado. A nossa preocupação e o nosso temor é que as pessoas se cansem, porque nós temos consciência de que isto vai durar muito tempo. E principalmente em pessoas, como dizia o seu padre, e como o Dr. Paulo Rocha também conhece a realidade da Diocese, são pessoas que vivem em situação de precariedade. É trabalho precário. Ora, quando as pessoas ficam confinadas, deixam de ter a mulher a dias, deixam de ter aqueles pequenos serviços. E essas pessoas dependem fundamentalmente disso. E, portanto, há aqui um problema gravíssimo para se responder. Como eu disse, na parte material não tem faltado, na parte económica nós estamos a lançar mão de 2 apoios que a Cáritas Portuguesa criou, os vales de compras e os fundos de emergência, e a Cáritas Diocesana também tem o seu fundo de emergência próprio, que nós designamos para o Fundo Social da Cáritas e que é o sucedâneo do Fundo Social Solidário. E estamos a responder a todos os problemas que nos têm surgido, sempre com o coração muito apertado, porque temendo, e provavelmente vai acontecer, que esta situação se vai agravar e que não haja recursos para todos. Nesse sentido, a Diocese de Setúbal, através da Cáritas Diocesana, lança uma campanha pública que está a decorrer neste momento para angariar meios numa perspectiva de complementar as ajudas locais que são feitas pelas paróquias. Nós sabemos que há paróquias que são ricas e que têm poucos pobres. E há paróquias que são muito pobres e têm poucos ricos. Não é? E, portanto, há que ter aqui alguma coisa que permita mitigar estas diferenças. E estamos a trabalhar nesse sentido. Em Elvas, como sabe, a nível do MTA, existem 6 projetos sociais ativos. Um que é ajudar a crescer bebés atento às necessidades das mães grávidas,
jovens, mais com hepatites, mais com SIDA, e que todas as semanas nós atendemos as mães, damos os leites, porque uma criança necessita até aos 2 anos. Neste tempo de pandemia, este projeto funcionava no hospital, tivemos que sair de lá porque não havia visitas, tivemos o apoio de uma outra fundação que nos emprestou uma sala e, portanto, continuamos a atender as mães sem nenhum problema. Depois temos um outro projeto que se chama Coração de Ouro para apoio a idosos e que neste tempo de pandemia, para o qual tivemos uma atenção especial e fomos ajudados também por outras entidades, uma vez que algumas pessoas voluntárias que apoiavam esse projeto também eram pessoas de risco, não podiam ir a casa, mas tínhamos uma outra associação chamada Gota d'Arte, que é apoio a crianças e que as crianças agora não estão na associação, e que eles vieram oferecer-se a nós para lhe pedirmos trabalho, que fôssemos exigentes com eles, e os empregados deles estavam em layoff, e portanto eles queriam colaborar. E tivemos uma colaboração enorme, desde ir comprar alimentos, nós pagámos, ir entregar aos idosos, atenção à medicação e também às outras necessidades que tinham, estar atentos, ligar à família, não sofrerem muito de solidão, até que depois as voluntárias mais jovens começaram de novo a atender e, portanto, nós sabemos que estão bem atendidos através desse projeto Coração de Ouro. Temos um outro projeto que se chama Apoio a Famílias Porta a Porta, temos a cidade de Elvas divididas em 9 zonas e continuamos a entregar os cabazes todos os meses, há algumas necessidades prementes todas as semanas, também com o apoio, e aí eu queria frisar que neste tempo de pandemia houve uma interajuda, uma grande cooperação, um grande entendimento entre as várias instituições, mesmo sem preocupação se são católicas ou não são, se são ligadas à política ou não, tivemos uma grande ajuda e a nossa preocupação era aquilo do Santo Padre. Estamos todos neste barco, vamos todos ajudar, o que importa é que não falte nada a ninguém. Tivemos também muito apoio da Câmara Municipal de Elvas, da Polícia de Segurança Pública, da GNR, uma vez que algumas famílias estão longe, nas herdades, e a GNR é que tomava conta. Tivemos muita ajuda, muita ajuda. Tivemos até os forcados amadores, que nos deram 1000 quilos de peixe. Tivemos, posso dizer o nome, que através dos seus cheques, das suas ajudas, das suas transferências, nos ajudaram a comprar alimentos, a comprar medicamentos e a levar às pessoas. Queria frisar um surto solidário que foi inventado entre aspas, criado por jovens que no espaço de 3 dias conseguiram 1000 euros, eles geriram esse dinheiro, compraram alimentos, foram buscar alimentos à casa das pessoas e ajudaram também na entrega. Depois temos um outro anos que é o Espaço da Noite, temos uma parceria com o Pingo Doce e com a Intermarché, que no tempo de confinamento não pudemos ir buscar os alimentos, mas que a própria polícia, a junta de freguesia, ia buscar esses alimentos e entregar onde estavam algumas pessoas sem abrigo e algumas famílias carenciadas. Notei realmente uma grande cooperação, uma grande ajuda, um sair da indiferença, como diz o Santo Padre, pior que a pandemia seria a pandemia da indiferença, e um desejo grande de que estamos aqui todos para ajudar e não pode ninguém ficar de parte. Também temos outros projetos, por exemplo, um projeto que é Mateus 25, na cadeia de Elvas, ainda não nos foi dada autorização para entrar, mas nós temos contactado com os reclusos e tiveram a sua prenda habitual da Páscoa. Eu fiz umas meditações para sair na Semana das Missões sobre os mistérios do Rosário, e todos esses mistérios, se o Paulo já viu, porque eu enviei, são testemunhos de reclusos, oração de reclusos, dos médicos que visitam, que trabalham na cadeia, dos guardas, da direção. Portanto, há um grande sentido de ajuda e ninguém fica de parte. Também temos um projeto no Sem-Abrigo, em Elvas há uma casa de Sem-Abrigo, todos os meses temos uma reunião com eles, através de leitura e reflexão. Escolhemos um texto, às vezes é do Evangelho, outras vezes é de Fernando Pessoa, outras vezes é de outro escritor, e através desses textos
eles abrem-se, partilham sem nós perguntarmos as suas vidas, os seus problemas, as suas dificuldades, através até com gestos. Eu lembro que na última reunião, através dos gestos, abrir e fechar a mão, chegámos à conclusão que o próximo tema seria o perdão. Porque perdoar-se a si próprio, perdoar aos outros, perdoar a família, era importante para a próxima reunião presencial o tema do perdão. E, portanto, há também uma ligação, por exemplo, entre a casa do sem-abrigo, que às vezes é preciso pagar viagens, é preciso pagar medicamentos, é preciso dar roupa, e então nós temos um roupeiro social e combinamos com a direção dessa casa do sem-abrigo, com a cadeia, por exemplo, na cadeia de Elvas saíram 3, a própria diretora me disse: irmã, veja que este está no sem-abrigo, este está numa família com problemas, a irmã procura ajudar. Eu tenho, graças a Deus, reclusos, estão no Pinheiro da Cruz, e quando chegam, a primeira pessoa que visitam é sede do MTA e a irmã Fátima, porque sabe que terem sempre uma resposta. Porque cada pessoa que passa pela minha vida não é um peso, é um irmão. E não me atrevo a dizer estás preso, muito bem feito, fizeste uma grande asneira, nem gosto de empregar a palavra recluso, nem ex-recluso. São irmãos privados da liberdade e são meus companheiros de caminho. Quando vamos numa caminhada, não encontramos só pessoas boas, só pessoas com possibilidades económicas, encontramos irmãos do caminho. Tanto os reclusos, os sem-abrigo, as pessoas carenciadas, são nossos irmãos de caminhada. Por isso abrimos a fraternidade, e da fraternidade surge a solidariedade, que é o estar atento. E penso que é um valor muito importante em Portugal. Por exemplo, no Hospital de Elvas, aos visitadores, eu vejo quanto eles sofrem por não poder visitar os doentes, os meus voluntários que vão à cadeia sempre a perguntar: irmã, quando vamos? Mas ligo para o Padre João, ligo para a Pastoral Nacional, porque se calhar já podemos. Portanto, há um desejo de ir ter com esses irmãos do caminho. Não são peso, são irmãos do caminho. Não são reclusos, não são irmãos que porque a cadeia tem que existir, a pena tem que existir, os crimes não são banalidades, mas não são erros. Cometeram erros, mas não são erros. E quem vive na perspectiva de peregrinação, de caminhada, todos são irmãos do nosso caminho. Esta semana celebra-se esse Dia de Portugal, o Dia das Comunidades Portuguesas, dia em que nos convoca também para causas mais nobres, causas nacionais. A solidariedade neste tempo há de ser, sem dúvida, uma dessas causas que é necessário ter presente. Portugal descobre-se e afirma-se também neste contexto, Padesaventre, pela sua capacidade de ser solidário, de ser coeso para enfrentar a crise que vivemos. Claro, Portugal, pela sua criatividade, pela sua capacidade de doação, tem sempre encontrado formas de não deixar ninguém para trás. De facto, isso é uma matriz nossa enquanto portugueses, de qual temos que nos orgulhar, e também enquanto cristãos. Da nossa parte, por exemplo, criámos um projeto juntamente com associações de jovens africanos e com o Instituto Politécnico de Bragança, até para responder a esses jovens que estão cá a estudar ou que estão cá a trabalhar e que foram apanhados no meio de toda esta crise, para os podermos ajudar, para que nenhum deles fiquemos também ao colo, neste sentido de os ajudar a pagar as suas rendas, de os ajudar até no diálogo com as entidades, de os ajudar na aquisição de bens alimentares, para que possam encontrar caminhos e formas de não ficarem realmente, como cristãos que somos e como portugueses que somos, o outro coloca sempre no nosso caminho como uma pessoa que é sagrada e ao qual temos que sair ao centro. Seja Deus, por exemplo, este projeto de não deixar jovens para trás está a ter bastante adesão da parte da comunidade da nossa diocese para irmos ao encontro destes jovens. E julgo que quando sairmos vamos estar uma forte marca não só de solidariedade, mas da verdadeira caridade cristã, porque o estamos a fazer com amor.
Aquilo que eu reparo muitas vezes é a questão, uma consciente, exercem neste tempo a caridade, outros de uma forma não tanto consciente da sua vocação cristã, mas que o fazem porque no seu coração está cultivado o Evangelho. Eu vou encontrando senhorios que estão a não aceitar a renda de jovens, fazem essa oferta a estes jovens e além de lhes fazerem oferta da renda, inclusive lhes dão géneros alimentares para que nada lhes falte. São pequeninos exemplos que ninguém fique para trás e que de facto esta amizade que nos vem do Evangelho de Jesus, que nos faz sentir que realmente somos irmãos, está a servir na pandemia. Por vezes a distância geográfica dos centros de decisão leva ao esquecimento de alguns distritos, de alguns contextos geográficos. Bragança Miranda não sente essa distância ou esse esquecimento? Claro que sentimos essas distâncias, mas também já temos uma forma de credibilidade entre nós próprios. A Diocese de Bragança Miranda tem um tecido ligados à Igreja Diocesana que cobrem a totalidade da Diocese e do Distrito. Uma grande maioria destas instituições procuraram, dentro das suas possibilidades e também dos obstáculos que foram encontrando, em crise de pandemia, quer sem crise de pandemia, procurar dar resposta por uma rede que existe, formal ou mais ou menos formal, mas procuramos dar resposta em diálogo também com as instituições oficiais que existem no Distrito e na Diocese, para que ninguém procuramos responder não replicando projetos, não replicando coisas que estão pensadas para o todo nacional, mas procuramos a nossa própria realidade e também aproveitando o bom das pessoas daqui, não é? Porque quem mais pratica solidariedade na nossa diocese são os vizinhos. Se um tem os produtos da horta e o outro não tem ainda, então são capazes de partilhar. Eu julgo que não deixaremos ninguém ficar para trás por falta de alimentos, de géneros alimentares, por falta daquilo que seja preciso. E desta forma vamos procurar e estamos a continuar a lutar para que, além da alimentação, além da habitação, existe também o respeito pela dignidade da pessoa. Por isso, deixamos o desafio da diaconia auditiva, de sair ao encontro dos outros para os escutar, porque se criou um certo ambiente de medo, de receio de sair e as pessoas caíram em alguma solidão, sobretudo as pessoas mais idosas, e nós temos muitas pessoas idosas, então temos que as ajudar a sair dessa solidão, desse resguardar onde elas se envolverem e até de alguma forma para isso encontro delas, para que também a solidão não as marque, não as faça reféns. E deixamos esse apelo e esse desafio contra desse trás podermos escutar as suas angústias, as suas tristezas e os seus medos. Não só dar aquilo que é necessário para a sobrevivência, mas também para elas poderem regressar dentro do possível e àquilo que é possível, àquilo que é a vida. Aos problemas de saúde começaram a surgir problemas económicos e sociais mais graves? Sim, notei duas coisas. Primeiro, uma pobreza envergonhada, pessoas que nunca precisaram, mas que deixaram de ter rendimentos, porque eram law-off e ainda não tinham recebido o dinheiro e tinham muitos netos, trabalhavam nos hotéis, agora os hotéis estão fechados, trabalhavam nos restaurantes, os restaurantes são fechados, outros tinham empregos precários, ficaram sem eles e, portanto, há uma corrida grande ao MTA e à Caritas de Elva, que é a Diocese, e nós sempre trabalhamos de mãos dadas. Eu sei quais são os utentes da Caritas, a Caritas sabe quais são os meus, se a Caritas dá uma garrafa de gás, eu dou os medicamentos, se ela dá os medicamentos e eu pago a renda, eu pago a água e a luz, portanto somos dois movimentos católicos de mãos dadas antes e depois da pandemia. Notamos também muita gente a pedir medicamentos. Aqui nós temos um outro projeto que é apoiado pela Fundação Mariana Martins e damos os medicamentos, mas também criamos um empenho
para as pessoas para serem autónomas. Por exemplo, se têm 4 medicamentos, nós pagamos os 3 mais caros, mas vamos dizer que elas não podem ficar dependentes. Portanto, pagam os mais baratos, têm que ser medicamentos essenciais, não tem que ser, agora não me lembro aqueles medicamentos que não são os normais, que são outro tipo de medicamentos genéricos, e portanto as pessoas compreendem. E por exemplo, se gastam 20 em medicamentos, nós dizemos pagamos até 15, eles têm que pôr os 5, porque está toda a gente necessitada e toda a gente, mesmo os que ajudam, também com dificuldade. Notei, depois da pandemia, e mesmo durante a pandemia, um reacender do entusiasmo de ser voluntário. Porque mesmo que tenham cerca de 100 voluntários ou mais, havia assim um amolecer, já estava tudo a correr bem, já não era tão necessário, e agora com a pandemia e com o pós-pandemia, não podemos falar de pandemia, que ainda estamos, os voluntários tornaram a bater à porta, estou aqui para ajudar, eu posso fazer máscaras, eu tenho carro, eu posso ir à casa deles, eu posso telefonar, criámos um SOS escuta e, portanto, atender os idosos, atender as mães solteiras. Notei um grande reacender do voluntariado. Depois também tivemos bastantes pedidos da emergência social, da emergência alimentar, Porto Alegre nos telefonavam e imediatamente demos resposta. Penso que desde março ninguém bateu à nossa porta sem nós dizermos não, dizermos sim, mas também educar para não ficarem dependentes, educar para a solidariedade. Tu podes não pagar água nem luz, mas podes varrer esta sala, podes ir visitar este idoso, podes levar estes alimentos. Portanto, criar também um sentido de responsabilidade sem criar dependência. E o que eu tenho a dizer é que realmente, no meio onde eu me movo e com os voluntários que tenho, há um grande desejo, mas um grande desejo de ajudar, de não ficar indiferente, de ajudar na medida do que se pode e de vivermos, eu vivi na pele esta frase do Santo Padre: ninguém se salva sozinho, estamos todos neste barco. Ou nos ajudamos, ou temos todos. E há esse sentido de ajuda independente da cor política, independente, temos uma comunidade protestante aqui em Elvas, que é a Nova Aliança, colabora connosco, nós colaboramos com eles e todas as entidades me conhecem a mim, por exemplo, a Irmã Fátima, conhecem os projetos do MTA e batem à porta sempre. Queria tentar, ainda estando já em Lisboa, liga-me um senhor da PSP a dizer que tinha encontrado uma família que por acaso foi de Lisboa para lá, porque as condições ali seriam melhores. Às vezes dizem que está muita gente da marginalidade em Elvas, porque existe uma Irmã Fátima que lhe dá cobertura, e então um desses jovens foi apanhado a roubar no Lidl, e ele disse que era por fome, imediatamente, e por não ter dinheiro para comprar coisas, imediatamente a polícia me telefonou e já contactámos com a família, já lhe demos as coisas mais necessárias. Tivemos também alguma pessoa ligada à marginalidade aqui em Lisboa, que vivia na rua, que voltou para a família e que nós estamos a ajudar e a tentar também criar empregos. Ajudar-nos a ir ao centro de emprego, para o cartão de cidadão tem que mudar e então nós pagamos o cartão de cidadão, a mudança. Portanto, há um interagir de todos para ajudar a todos, para que ninguém fique fora. Acho que é uma das grandes características de Portugal, é a ajuda mútua. Engenheiro Domingos, de que forma é que esta palavra solidariedade tem de estar diante dos nossos olhos, diante das nossas ruas, diante de todos os dias, e tem de ser de facto um imperativo? Há muitas iniciativas que têm sido tomadas ao nível local. Há algumas muito interessantes, iniciativas de bairro, as caixas da partilha, os contentores da partilha colocados à porta dos prédios, onde aqueles que têm mais colocam bens, onde aqueles que precisam passam e levam. Isto é muito interessante. Foi uma iniciativa que surgiu espontaneamente. Por outro lado, há um apelo que está a ser feito no âmbito da campanha que a Diocese tem em curso e está ativa, uma outra que é dirigida às próprias paróquias e a toda a gente, que é no sentido das paróquias, também na sua relação de vizinhança, partilharem, porque nem todas vivem
com a mesma abundância e algumas têm alguma abundância. E isso está a resultar muito bem. Há aqui, assim, uma relação muito boa entre as paróquias vizinhas, onde umas ajudam outras. Por outro lado, as próprias empresas, as próprias entidades também se aproximam, mobilizadas muitas vezes pelas juntas de freguesia, pelas câmaras municipais, que têm sido uns atores fundamentais neste processo, ativando aquilo que se chama localmente o local da ação social, ou pelas redes sociais, e têm mobilizado recursos. É um facto que não têm faltado bens. Obviamente que o povo português, pela experiência que temos das inúmeras campanhas que já foram feitas, quer de âmbito nacional ou não, é um povo extremamente solidário, que no momento de crise arregaça as mangas, vai em frente e procura ajudar os seus confrades, os seus congêneres, quer seja a nível nacional, quer seja a nível internacional. E isto está a acontecer. Portanto, este espírito de partilha, este espírito de solidariedade, este espírito de olhar para o outro nas dificuldades e mesmo do pouco que tem, partilhar, isto é extremamente interessante. Eu vivi, como o Dr. Paulo Rocha sabe, bastantes anos na direção da Caritas Nacional. E lá vivi a execução de muitas campanhas, umas nacionais, outras internacionais. E eu costumo dar este exemplo nas reflexões que faço com o Dom José Ornelas acerca dos momentos que precederam o lançamento desta campanha na Diocese. Na verificação diária que eu fazia dos extratos bancários do movimento da conta da campanha, ou dos movimentos das contas das campanhas, eu verificava que centenas e centenas, para não dizer milhares, de donativos estavam todos abaixo dos 2 dígitos. Isto é sintomático. É muita gente que, dando pouco, dá muito. E isto funciona e continua a funcionar. E é neste sentido que faço esse apelo, quer aos diocesanos de Setúbal, quer às inúmeras pessoas de boa vontade que por esse país fora ainda continuam a olhar para Setúbal, em momento de crise ou não, e chegarem-se até junto da Caritas Diocesana, através dos meios digitais, evidentemente, e continuarem a dar a colaboração que podem, e nesta fase até se tem reforçado. Nós temos uma conta permanentemente aberta, onde entram os donativos para o Fundo Social da Caritas, e pronto, fazemos os apoios às famílias, através das paróquias, evidentemente, para o pagamento das rendas, da água, da luz, do gás, próteses dentárias, medicamentos, tudo aquilo que nos pedem. Não é? E nessa conta continua, digamos, a entrar dinheiro para apoiar as pessoas. É impressionante o espírito de solidariedade que as pessoas têm e a resiliência que têm. Agora, eu temo, e eu acho que isso não aconteça, eu rezo para que não aconteça, é que as pessoas não percam essa resiliência, porque isto vai durar muito. Uhum. E era por aí precisamente que vos desafiava uma última partilha connosco, é que capacidade de resistência, de resiliência é necessário ter, é necessário as pessoas todas, toda a comunidade ter, mas também quem está a coordenar e a liderar projetos de solidariedade, como os que acontecem em organizações como a Caritas e outras, os dirigentes, os colaboradores, aqueles que estão a ajudar, pode passar por aí também um cansaço. De que forma é que é preciso animar toda a comunidade para continuar a ser solidária, para continuar a estar presente, para continuar a ouvir, como há pouco dizia o Padre José Bento. De facto, isto é um desafio que não tem prazos previstos para terminar. Uma forma de fazermos isso, claro que nós nos cansamos. Muitas vezes chegamos no final do dia cansados e desanimados. O que vale é que a noite também nos ajuda, reconforta fisicamente, cria aqui assim um hiato entre o dia e o seguinte, e portanto no dia seguinte acordamos rejuvenescidos e partimos, porque o Espírito Santo também nos impele e nos ajuda, não é? E partimos para uma nova jornada, com novas ideias e com novas energias. Um fator que é fundamental, na minha opinião, com alguma experiência que vou tendo destas coisas, e que ajuda imenso as pessoas a decidirem e a agirem, é o conhecimento da realidade, é o conhecimento dos números.
E pronto, nós estamos a trabalhar nisso todo, mas isso é uma prática corrente da Caritas a nível nacional, como sabe. E outras instituições, evidentemente. Não estamos aqui a querer ter nenhum protagonismo nisto, porque nem estamos em tempos sequer de proselitismo, como sabemos. Todos somos necessários e corremos o risco de não ser suficientes. Mas é importante que os resultados sejam divulgados. Quem é que nós apoiamos? Quantas pessoas são? Quantas famílias são? Qual é o agravamento que já verificamos na nossa diocese, na nossa comunidade? A semana passada, aliás, no sábado passado, aqui na minha paróquia, em Alcochete, eu fui ao grupo sociocaritativo, onde também estou a dar a minha colaboração, e fui fazer essa atualização de dados. Temos um agravamento de 44%. É muito, não é? Se formos ao Castelo de Sesimbra, há um agravamento próximo dos 100%. Se formos à Costa da Caparica, também estão com um agravamento dessa natureza. São zonas densamente povoadas, onde as pessoas vivem, como dizia há bocado, com parcos recursos e numa economia até muito informal. E, portanto, quando há um problema qualquer, as coisas caem imediatamente. Mas a divulgação desta informação é um fator forte de sensibilização. E nós sabemos isso quando as notícias são fortes acerca de um problema, de uma crise como esta, as pessoas reagem muito bem. Agora, o que eu temo, e já tenho dito isso, inclusive ao Sr. Bispo, é que com o passar da informação, que felizmente é verdade, de que a crise pandémica já não é tão grave nem tão aguda e que estamos a caminhar no bom sentido, apesar dos resultados que se têm verificado nos últimos dias aqui em Lisboa, portanto, onde o foco principal de infecção reside cá, na ordem dos 75%, mas que estas boas notícias, que são boas e que são necessárias, até para nos animar, para nos encorajar, para nos estimular, têm azor naquele que tem que ter essa resiliência para poder ajudar todos os outros que durante muito tempo não vão conseguir ter acesso aos seus postos de trabalho ou às suas empresas e que provavelmente vão ver as suas pequeníssimas empresas fechar. Estas pequenas empresas de bairro, os pequenos cafés, os pequeninos restaurantes, também tem que haver aqui um movimento de solidariedade à volta desta gente. Nós temos que deixar de olhar tanto para os grandes espaços comerciais. Eles são importantes, são úteis, são necessários, isso não está em causa, mas pensarmos também que ao lado estão outros que vivem do seu pequeno negócio e que se nós não formos capazes de ajudar esses pequenos negócios, vamos ter mais pessoas a engrossar as filas daqueles que vão pedir apoio porque não têm. E essa é uma outra preocupação que temos e da qual é necessário fazer eco, no sentido de sensibilizar as pessoas para isso mesmo. Eu julgo que subscrevo inteiramente o que disse o engenheiro Domingos Sousa. A transparência do bem que fazemos, ele tem que ser conhecido porque a realidade, as causas também são conhecidas e há uma sensibilidade que nos afeta a todos e ela é conhecida e reconhecida e por isso da nossa parte tem que haver claramente uma linha de transparência, os bens e os dinheiros que nos são dados para ajudar os que mais necessitam. Mas penso que também temos que ir às razões da nossa fé. E o Evangelho de hoje é muito interessante porque Jesus deixa claro o desafio que é pelas obras que nós fizermos o pecado. Os outros, vendo as obras que nós fazemos, possam glorificar a Deus que é Pai. E de facto é ao Evangelho que nós temos que ir buscar a resiliência, a força, a motivação, a cura, para enfrentarmos todos estes grandes desafios que hoje nos são colocados, mas sabendo que a fonte da caridade é o próprio Jesus. E por isso, pediu-nos também para intensificarmos a oração neste tempo, ainda mais, então intensificamos a oração e encontremos em Jesus a força da fé para que cada um de nós se possa dar nesse bem, nessa ajuda àqueles que estão a precisar neste momento. Nós sabemos que a pandemia vai durar, sabemos que as necessidades continuam, portanto há um trabalho a fazer e estamos a fazer com todos os voluntários e também com as pessoas que necessitam, para todos darem as mãos, todos podemos ajudar, uns de uma maneira, outros de outra.
uns visitando idosos, passando a ferro, indo buscar os medicamentos para os idosos e nós ajudamos com outras atividades. É preciso criar em todo o português este sentido que diz o Papa, pior que a pandemia é a indiferença. Se eu ficar indiferente, tenho também uma pandemia dentro de mim, a do egoísmo, a do pensar só em mim, a da autoestima, do pensar só nas minhas coisas, nos meus problemas. Acho que há um trabalho a fazer com todos nós, o trabalho da Igreja, o trabalho das instituições, que este problema mundial é de todos e temos que ser nós, a partir do nosso quintal, a partir da nossa família, a partir do nosso meio, a partir da nossa rua, a fazermos a nossa parte. E o meu lema continua a ser muita gente pequena, a fazer coisas pequenas, em lugares pequenos da Terra, pode transformar a face da Terra. E não são os grandes projetos, os grandes milhões que podem chegar, mas são as mãos, os pés, as pequenas ajudas é que estão ao alcance de todos. E é muito fazendo bem. A nossa parte que nós também nos sentimos bem e também nos com os nossos irmãos de caminho. Esperemos de facto que assim aconteça, porque como foram partilhando, é um desafio esta solidariedade que tem muitas semanas, muitos meses, sendo uma marca permanente da condição humana e sobretudo do ser-se cristão. Agradeço-vos terem partilhado connosco os projetos que têm em curso, os desafios também que enfrentam e contem com a Agência Eclésia para irmos dando conta e desafiando outros a entrar neste barco em que estamos todos da solidariedade. Muito obrigado. Muito obrigado, Nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.